O que há de tão especial na misteriosa Área 51? Geograficamente falando, não há nada de muito especial na Área 51. Trata-se de uma base do exército estadunidense localizado a aproximadamente 130 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Entretanto, dificilmente alguém conseguiria conceber um alvo mais popular entre teóricos da conspiração, particularmente aqueles ligados a qualquer coisa que possa ter vindo de algures no universo. Histórias certamente não faltam. Fala-se em um local para a execução de engenharia reversa em OVNIs, a fim de apreender a tecnologia miraculosa que os permitiria vir de tão longe para passar umas férias no meio de um deserto nos Estados Unidos. Ou em alguma outra parte do planeta. Dissecações também não faltam, naturalmente. Há quem diga, de fato, que alguns espécimes vivos perambulam pelas instalações da famigerada base. Há quem vá ainda mais longe, é claro. Certos teoristas dizem, inclusive, que quem realmente puxa as cordas na Área 51 é uma raça de extraterrestres. Para quê? Aí é que vem a melhor parte. Para produzir uma raça de seres híbridos, em algum lugar entre um alienígena e um ser humano, que, eventualmente, tomará a Terra. Há uma justificativa. Os extraterrestres teriam perdido a capacidade de se reproduzir. Bem, mas o que há de realmente concreto nisso tudo? Difícil saber, já que se trata de uma base absolutamente vedada contra olhares de amadores curiosos, como a maior parte das instalações de cunho militar, vale dizer. Mas certamente é possível efetuar alguma engenharia reversa para chegar à origem de toda essa mitologia e burburinho. O controverso Robert Boblazar Área 51 começou a se tornar a meca das especulações ufológicas ao final da década de 1980. Basicamente, no momento em que um sujeito chamado Robert Boblazar veio à mídia afirmando ser um ex-funcionário da base militar. Lazar afirmou à época que havia trabalhado, entre 1988 e 1989, em um setor denominado de S4. As tarefas seriam bem pouco usuais. O pretenso físico/cientista, cujo grau jamais foi comprovado, seria incumbido de realizar engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres de formato discoide. Sim, no plural, já que, de acordo com ele, pelo menos 9 modelos distintos foram profundamente investigados por ele e por sua equipe. A ideia era descobrir e, posteriormente, tomar propriedade da tecnologia de propulsão utilizada pelas raças alienígenas avançadas que haviam desembarcado por aqui. Ainda de acordo com ele, o trabalho lhe foi originalmente apresentado pelo Dr. Edvard Teller, ucraniano também conhecido como o pai da bomba H. O Numpentio, um poderoso combustível intergaláctico. Toda a teoria da conspiração deve ter sua dose de dados vagamente científicos, como todo bom escritor de ficção científica bem deve saber. Para Boblazar, a consubstanciação do que ele pregava em artigos para rádio e TV era o Numpentio, um elemento químico transurânico e radioativo, de número atômico 115, obtido apenas de forma sintética até hoje. De acordo com o teorista, o Numpentio era a fonte principal utilizada para a propulsão das espaçonaves alienígenas desmanteladas pelo governo estadunidense. Lazar afirmou que a tecnologia consistia no bombardeamento do material com partículas, o que acabava por amplificar a sua força nuclear, gerando uma distorção do campo gravitacional. Dessa forma, os discoides poderiam alterar dramaticamente a sua relação com o espaço circundante, consequentemente encurtando as distâncias percorridas, de acordo com um destino mapeado. Lazar afirmava que os estoques do poderoso material haviam sido presente de uma civilização extraterrestre para os povos da Terra, que deveriam utilizá-los em seus próprios veículos. Sim, o elemento 115 existe, mas, de fato, a existência concreta do Numpentio foi confirmada por uma equipe de cientistas russos e americanos em 2004, quando o grupo conseguiu produzir um isótopo instável do elemento 115. No que se refere à teoria de Lazar, entretanto, um de seus críticos afirmou que o isótopo obtido em laboratório era incrivelmente efêmero, com uma meia-vida da ordem de apenas alguns segundos, e não de anos, como queria o suposto físico.
O contra-argumento de Lazar baseava-se no fato de que o núcleo das naves da Área 51 havia sido composto em formações estelares distantes. Isso os tornaria mais estáveis do que suas contrapartes obtidas em laboratório por meios convencionais. Por fim, ele apregoa: em um futuro próximo, o 115 ainda nos servirá como combustível. Um símbolo UFO de longa duração. Baudelaire foi fortemente desacreditado nos anos subsequentes à sua revelação da Área 51 e de suas supostas experiências ultrasecretas, entre outros motivos, porque se constatou que, em vez de um grau no respeitado MIT, Lazar possui apenas uma colocação em antepenúltimo lugar em sua escola secundária. De fato, os próprios Estados Unidos já tornaram pública há muito tempo a existência do local. Entretanto, após inúmeras teorias da conspiração, e após um número igualmente enorme de contribuições de Hollywood para a mitologia do local, é pouco provável que a Área 51 deixe o imaginário popular tão cedo. E o motivo pode ser tão velho quanto a própria humanidade. O vácuo deixado por informações concretas pode ser ocupado por praticamente qualquer coisa.